Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas no capítulo 1 do livro do profeta Oséias. Eu vou dar uma série de estudos esta semana no livro do profeta Oséias. Alguns capítulos e alguns versículos do livro do profeta Oséias. Então, o capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Essa palavra Oséias, antes de qualquer coisa, no hebraico é Hoshea, que significa salvação, ele salva ou Jeová é salvação. Oséias está incluso no Neviim, porque a Bíblia hebraica, ela se divide em 3 pontos: Torá, que é a lei; Ketuvim, que são os escritos, os livros sapienciais, e Neviim, que são os profetas. Existem os profetas anteriores e os profetas posteriores. E os profetas posteriores são divididos em profetas maiores e profetas menores. Portanto, Oséias está incluso entre os profetas menores. Agora, o livro do profeta Oséias, ele foi escrito, o livro do profeta Oséias, talvez em 755 AC a 715 AC, antes de Cristo. O livro do profeta Oséias, seu ministério fala sobre um Deus que julga, mas que continua desejando salvar. Agora, tem uma coisa interessante que você vai encontrar no livro, ele tratando especificamente com a tribo de Efraim. O que significa isso? Porque Israel, as tribos foram divididas em 2 grupos, Reino Norte e Reino Sul. Reino Sul ficou com Judá e Benjamim. E Reino Norte ficou especificamente com 10 tribos: Ruben, Simão, Issacar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Efraim e Manassés. Agora, por que Efraim representa o Reino Norte? Porque Efraim era a maior tribo do Reino Norte. Então, quando se fala de Efraim, está se falando do Reino Norte. Efraim era a maior tribo do norte, a mais influente, politicamente dominante e o centro da corrupção espiritual. Efraim tinha prosperidade, influência, riqueza, crescimento, mas sem fidelidade. Porque nem toda frutificação é aprovação divina. Quero que você aprenda isso. Então, aqui o capítulo 1, versículo 1 do livro de Oséias, nós temos quando Deus ainda fala em tempos de silêncio espiritual. Prestem bem atenção. O livro de Oséias não começa com milagres, batalhas ou visões celestiais. Ele começa com algo aparentemente simples, palavra do Senhor. Contudo, aqui está um dos maiores ministérios da liderança espiritual. Deus continua falando mesmo quando a nação já decidiu não ouvir. O contexto histórico é de prosperidade externa e decomposição interna. Olha que coisa interessante.
Porque Israel, aqui, representado pela tribo de Efraim, o reino norte, vivia dias economicamente fortes sob Jeroboão. Porém, espiritualmente apodrecidos, havia culto, mas não havia presença. Havia altar, mas não havia quebrantamento. E é exatamente nesse cenário que Deus levanta Oséias. É nesse momento que Deus surge com Oséias. E o versículo 1 parece apenas introdutório, mas contém verdades profundas sobre chamado, tempo, liderança e permanência à voz divina. Observe que, fazendo análise aqui do texto, quando começa a palavra do Senhor, antes de existir ministério, existe voz divina. O texto não diz a ideia de Oséias, o sonho de Oséias, a estratégia de Oséias, mas palavra do Senhor. Porque o verdadeiro líder não nasce da necessidade do povo, mas da iniciativa de Deus. Preste bem atenção nisso. O verdadeiro líder não nasce da necessidade do povo, mas da iniciativa de Deus, repetindo. Há líderes formados por carisma, influência, aceitação popular, mas Oséias foi formado pela palavra. Quem fala sem primeiro ouvir Deus produz eco religioso, não profecia. A crise moderna, a crise do século XXI, é que muitos líderes têm plataforma sem palavra. E quando eu digo palavra que vem do céu, palavra do alto, palavra de Deus, palavra que sai do coração do Altíssimo, que jorra do altar divino. Aí o texto diz que foi dirigida a Oséias. A palavra veio especificamente para um homem. Deus ainda trabalha por direcionamento pessoal. Esse termo hebraico indica que cai sobre alguém. Ou seja, a palavra não apenas visita o profeta, ela repousa sobre ele como um peso santo. Oséias não carregava um sermão, ele carregava uma carga divina. Ele carregava uma revelação. O profeta não escolhe o fogo, ele apenas descobre que está queimando. Liderança verdadeira não é entusiasmo emocional, é peso, ouça isso, é peso espiritual. Aí, o texto de filho de Beri, curiosamente, Beri quase não aparece nas escrituras. Você já percebeu? Isso revela algo raríssimo. Grandes líderes, às vezes, nascem em casas escondidas. Nem todo legado vem de famílias famosas. Deus ama tirar vozes do anonimato, do secreto, do sigilo, do oculto. A tradição judaica associava a Beri à ideia de fonte ou poço. Que imagem poderosa! Oséias nasceu de uma fonte para se tornar um canal. Líderes secos geram ministérios secos. Quem não bebe de Deus não sustenta pessoas no deserto. O texto diz que nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, o Espírito Santo faz questão de citar reis. Por quê? Por quê? Já parou para pensar nisso? Porque Deus queria mostrar que reis mudam, tronos mudam, governos mudam, mas a palavra permanece. Oséias atravessou reinados diferentes sem perder a voz profética, sem deixar de ser quem ele foi no início, profeta. Você já viu quantos pregadores que mudaram? Quantos ministérios que mudaram? Quantas pessoas que começaram humildes e não são mais? Quantas pessoas que começaram tão humildes e hoje são petulantes, arrogantes? Oséias permaneceu mesmo. Isso é raríssimo. Muitos líderes mudam a mensagem conforme o ambiente político ou cultural, mas Oséias permaneceu fiel. O profeta verdadeiro não altera sua voz para sobreviver ao palácio. Agora permita-me eu te proporcionar, neste versículo, 4 vastíssimas e raríssimas lições para nós que somos líderes. Primeiro, Deus costuma levantar profetas quando a estrutura religiosa já perdeu sensibilidade. Israel ainda tinha culto, ainda tinha sacerdote, ainda tinha festas, ainda tinha sacrifícios. Mas Deus precisou levantar Oséias porque o sistema religioso já não discernia o coração divino. A presença de atividade religiosa não significa a presença de Deus, meu querido. Você pode ter culto todos os dias na sua igreja, de manhã, à tarde e à noite, e mesmo assim não ter a presença de Deus. Há igrejas cheias onde o céu está silencioso. Oséias surge como prova de que Deus sempre preserva uma voz
no meio da decadência, no meio da ruína, no meio do desastre, no meio do colapso, no meio do caos eclesiástico. Número 2, a segunda lição que temos aqui é que o maior sofrimento do líder verdadeiro é sentir a dor de Deus antes do povo percebê-la. Oséias não foi chamado para viver emocionalmente a mensagem. Isso aqui é raríssimo. Ele não apenas pregou sobre infidelidade, ele sentiu a infidelidade. Olha que coisa interessante. Havia uma participação profética nas emoções divinas. O líder maduro sofre antes da crise explodir. Ele discerne rachaduras invisíveis. Enquanto muitos celebram o crescimento externo, o profeta já percebe a erosão espiritual interna. O profeta percebe, o líder profeta percebe que a situação não está boa. Está um caos. A terceira lição que nós temos aqui. Há líderes que conhecem estratégias, mas nunca foram atingidos pela palavra. O texto diz, palavra do Senhor veio. Palavra do Senhor veio. A tragédia ministerial não é a falta de técnica, é a ausência de impacto divino. A palavra deve vir primeiro o pregador, o profeta, antes de alcançar os ouvintes. Quem nunca foi quebrado pela palavra tentará controlar pessoas pela performance. Mas quem foi esmagado pela voz divina lidera com temor e lidera com tremor. E a quarta lição que nós temos aqui, e última deste versículo, é que o verdadeiro líder não pertence ao seu tempo, ele pertence à eternidade de Deus. Oséias viveu entre reis terrenos, mas a sua referência era celestial. Líderes superficiais são moldados pela cultura, pelo tempo, pelo momento. Líderes proféticos moldam a cultura pela verdade. Um líder espiritual não depende da aprovação da geração para permanecer fiel. Oséias pregou para um povo que não queria ouvi-lo, mesmo assim continuou. Porque o compromisso dele não era com a popularidade, era com a palavra de Deus. Deus ainda procura líderes que escutem antes de julgar, que escutem antes de falar, que permaneçam fiéis mesmo em tempos corruptos e que carreguem a palavra como fogo, não como discurso. O livro de Oséias começa silenciosamente, mas revela uma das maiores verdades do reino. Quando a nação perde a capacidade de ouvir, vou repetir, quando a nação perde a capacidade de ouvir Deus, Deus levanta homens que se tornam a própria mensagem. Oséias não começou seu ministério com aplausos, com elogios, com bajulações. Começou com uma palavra. E todo líder que deseja permanecer relevante no céu precisa entender: métodos passam, movimentos passam, governos passam, tendências passam, reis passam, líderes passam, mas a palavra do Senhor continua visitando homens dispostos a carregá-la com fidelidade. E aí, meu querido líder, meu querido pastor, você está pronto para ouvir isso? Palavra do Senhor que foi dirigida ao pastor da igreja tal. Palavra do Senhor que foi dirigida ao presidente da igreja tal. Palavra do Senhor que foi dirigida ao pregador tal. Palavra do Senhor que foi dirigida ao pastor da igreja da cidade tal. Você está pronto? Espere a palavra chegar. E amanhã nós estaremos dando sequência em outros capítulos e outros versículos do livro do profeta Oséias. Quando Deus ainda fala em tempos de silêncio espiritual. Deus te abençoe.